23. Quando você acha aí o capítulo de número 23, eu também quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão pastor William. Tem sido um canal de bênção na minha vida, um homem extremamente espiritual, evangelista Caio, servo de Jesus. Cadê o Wesley? Tu correu por quê, meu irmão? Nosso irmão Wesley, nosso irmão obreiro César também, homem de Deus. Deus abençoe sua vida, viu, meu amado? Cadê o nosso irmão obreiro Jefferson? Aquele homem ali me ensina muito, viu, irmão? A Bíblia diz assim, que Deus chamou uns para pastores, evangelistas e outros para doutores. Aquele ali é doutor. Aleluia, Deus! Homem de Deus, homem de Deus. Conhece muito. E eu glorifico a Deus pela sua vida, viu, meu amado? Aprendo muito com você. Quantos acharam Lucas capítulo 23? Diga amém. Amém! Versículo de número 33. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Vamos ler? Amém. Capítulo 23, versículo 33. A seguir. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. E se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos Judeus. Diga, rei dos judeus. Rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Diga, Jesus é rei. Jesus é rei. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escureceu-se o sol, rasgou-se o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Quantos podem dizer amém? Amém. Tome o seu assento, amado, em nome de Jesus. Pai, bendito e eterno, nesta manhã, na tua presença, queremos aqui externar, através do conhecimento que o Senhor tem nos dado, a tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, seja o guia desta mensagem nesta manhã, e que os corações, ó Pai, possam receber esta palavra que muda, que transforma. É o meu pedido nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é um dia chamado dia de Páscoa. Diga comigo, Páscoa. Páscoa. Hoje nós temos nos nossos dias uma Páscoa diferente da Páscoa da época de Jesus. Hoje a nossa Páscoa, ela tem um coelhinho bonitinho que bota ovos de chocolate.
Engraçado isso, né? Nós temos uma Páscoa que é tudo doce, tudo maravilhoso. O chocolate, na realidade, ele tem essa intenção de adoçar o nosso dia. Mas na realidade, a Páscoa nasce na sua originalidade. Lá em Êxodo, capítulo de número 12, com o povo de Israel cativo no Egito. Para quem não conhece a história, lá em Gênesis, tem um homem chamado Jacó, que tem 12 filhos, e um deles, chamado José, fora vendido para o Egito. O Egito, comprando José, estabelece-se José como escravo no Egito, e este homem, grande nas mãos do Senhor, consegue mudar a sua história dentro deste cativeiro, clamando e orando continuamente com Deus. Tudo que José colocava as mãos prosperava. Tudo que José fazia, até mesmo as pequenas coisas, obreiro César, ficava grande nas mãos de José, porque era um homem temente a Deus e andava na retidão com o espírito da verdade. José, porém, crescendo no Egito, longe de seu pai Jacó e dos seus 11 irmãos que ficaram na terra com seu pai, agora o tempo se passa. José lembra-se vagamente dos seus irmãos, porém os seus irmãos não conseguem mais lembrar-se de José. Por quê? Porque para eles José já estava morto. Jacó teria já recebido essa notícia. E meu filho José onde está? O seu filho, meu pai, infelizmente ele morreu, mas José estava vivo lá no Egito. E através de José, Deus leva o povo de Israel, de Jacó, até o Egito para ser abençoado. A Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 1, ressaltando a genealogia de Jacó, que entrou da casa de Jacó no Egito 70 pessoas dos seus filhos. A Bíblia diz que logo os anos se passaram, toda essa geração morreu, José também morreu, e a Bíblia diz que eles cresciam em números dentro do Egito. Eram homens que onde colocavam a mão, prosperava, crescia, se multiplicavam, eram abençoados. Porém, houve um dia que levantou-se um rei, um certo faraó, diz a Bíblia, que não conhecia José, não sabia quem era esse tal de José, e começa agora a ficar preocupado com a multiplicação do povo, com o crescimento do povo de Israel. E ele diz para os seus homens: é melhor que nos preocupemos com este povo que cresce em nossas terras, porque se os nossos inimigos virem contra nós, eles podem se ajuntar com eles e tomar a nossa terra. Porém, colocamos homens para dirigi-los, para dominá-los, e demos a eles trabalhos. Vamos impedir o crescimento deste povo. Porém, a Bíblia diz que nem assim, pastor William. Houve uma retidão, houve um ponto final no crescimento deste povo. A Bíblia diz que mesmo debaixo de grande servidão, o povo se multiplicava, crescia, era transformado de estágio em estágio, dominava as terras do Egito, como cresce um grande homem de Deus em uma terra não fértil. A Bíblia diz, meu irmão, que Faraó agora ordena as parteiras hebreias, dizendo: este povo não tem jeito, não para de crescer. A Bíblia diz que, chamando duas parteiras hebreias, dizem a ela: todo varão que nascer de sexo masculino, não deixe viver, mate-o, para que este povo não se multiplique, mas se for varoa, deixa que cresça. A Bíblia diz que essas mulheres temeram a Deus, e todo varão que nascia, elas deixavam a vida, não tirando a vida dessas crianças.
Isso não impediu o crescimento do povo de Deus. O povo de Deus continuou crescendo. O povo de Deus continuou trabalhando. O povo de Deus continuou se multiplicando. O povo de Deus continuou sendo abençoado nas terras do Egito. Porém, agora Faraó chama essas duas mulheres, sabendo ele que elas não fez como ele tinha ordenado, e diz assim: porque vocês estão poupando a vida desses varões, porque vocês não estão tirando a vida desses meninos. E elas disse assim: Faraó, nós somos tementes a Deus, nós acreditamos no Deus de Israel e tememos esse Deus, porém não podemos fazer isso. A Bíblia diz que Deus teve misericórdia delas e as protegeu. Faraó, porém, agora manda fazer um genocídio, manda matar todas as crianças recém-nascidas. E daí à frente começa o sofrimento do povo de Israel. A Bíblia diz que um homem chamado Moisés, um menino, nasce, é colocado no rio, aleluia, e chega até as mãos da filha de Faraó, sendo ele liberto da morte, do cativeiro. Ele é criado aos pés da filha de Faraó, tem todos os benefícios do Egito, é amamentado nos seios da sua própria mãe Joquebede, mas porém é um homem que está vivendo no Egito, nasceu na cultura egípcia, conhecia todas as artimanhas egípcias, sabia o que acontecia lá dentro e ao redor do Egito, porque o Egito era uma terra imperial que dominava todas as terras naquela época circunvizinha. Era o império da época, era a maior medicina que nós tínhamos, era a maior tecnologia da época, era a tecnologia egípcia. E Moisés nasce dentro desta cultura. Porém, um certo dia, está lá Moisés passeando, pastor Tiago, lá vendo os trabalhadores, um homem pega um dos seus irmãos hebreus e começa a humilhá-lo, a batê-lo. Moisés não aguenta ver a cena. A Bíblia diz que Moisés feriu esse egípcio, o matando e o enterrando na areia. Só que ele foi visto. A Bíblia diz que um outro dia, dois irmãos hebreus estavam discutindo, e Moisés foi repreendê-los dizendo: por que você quer atentar contra o seu irmão? E um questiona dizendo: quem és tu para dizer isso? Tu não mataste o egípcio e escondeste ele na areia? A Bíblia diz que Moisés temeu. Chegando esta notícia aos ouvidos de Faraó, Moisés vaza do Egito. Moisés vai embora do Egito. Moisés vai para as terras longínquas. E chegando, aleluia, num certo poço, a Bíblia diz que ali ele encontra morada naquele lugar, que ali ele encontra um homem chamado Jetro. Ali ele se casa com a filha de Jetro. Ali ele aprende a ser pastor. Agora olha só, meu amado, um homem doutrinado nas ciências do Egito, um homem que foi preparado na maior cultura que tinha naquela época, de grande para pequeno, aleluia, de conhecedor cultural para pastor de ovelha, aleluia. Eu aprendo uma coisa muito grande aqui, meu irmão, que na casa de Deus, que no meio do povo de Deus, não existe tamanho, não existe grandeza, todos estamos no mesmo patamar. Tem muita gente querendo ser grande em nosso meio, mas a minha Bíblia diz que é dos pequenos, aleluia, que é dos pequenininhos que ele exalta. O grande ele está batendo, e você que é pequeno ele está exaltando. Moisés agora é pastor de ovelha. Pastor de ovelha. Vai pastorear. E um certo dia, ele está no monte de Deus, no monte Horebe, e Deus aparece a ele numa sarça. Todos conhecem a história? Aquela sarça começa a pegar fogo,
E Moisés, doutrinado dentro da sua cultura egípcia, disse: isso não pode acontecer. A sarça não se consome. Tem algo estranho. Tem algo errado. Chegarei eu perto e verei o que está acontecendo. Quando ele vai chegar certo, ele escuta: Moisés. Meu Deus. Creio eu que ele para e olha para trás, não vê ninguém. Tira as sandálias dos seus pés, que o lugar que você pisa é terra. A Bíblia diz que Deus fala com ele através da sarça. Manda ele de volta ao Egito, a resgatar o seu povo. Moisés questiona a Deus dizendo: eu não posso. Eu sou preso de língua. Eu não sei falar. Deus diz: não se preocupe. Eu mandarei um irmão com você. Arão, seu irmão, fala bem. É um homem eloquente. Você não andará sozinho. É por isso que eu aprendo, através das Escrituras Sagradas, que eu não posso dizer que não posso. Eu não posso dizer que não sei. Eu não posso dizer que estou sozinho. Porque eu posso não ter conhecimento bíblico, mas o meu irmão tem. Eu posso não saber profetizar, mas o meu outro irmão profetiza. Eu posso não saber cavar com enxada, mas eu sei costurar. Alguma coisa você sabe fazer. Eu quero dizer com isso, irmão, que você não é inútil na presença de Deus. Você tem a sua utilidade. Não deixe ninguém. Ah, você não sabe fazer. Tu que pensa. É dessa maneira. Eu posso não saber pregar, mas quando eu pego aquele violão ali para cantar, o céu se abre. Eu posso não saber cantar, mas quando eu pego a bateria para tocar, os anjos se colocam de pé. Aleluia! Todos nós, cada um de vocês tem um talento que glorifica o eterno Deus. Não deixe ninguém te pôr para baixo. Não deixe ninguém te pôr para baixo. Não deixe ninguém dizer para você que você não pode. Eu quero te chamar a uma reflexão hoje, irmão. Eu quero que você entre dentro das histórias bíblicas e reflita. Coloque-se no lugar desses irmãos. Coloque-se no lugar desses personagens que foi vivo um dia lá atrás e trouxeram essas lindas histórias para que hoje viemos refletir em nossa vida. Arão acompanha Moisés. Chegando no Egito, todos conhecem a história. A Bíblia diz que Moisés faz ali os sinais, pega a vara, joga no chão, se transforma em serpente. Os magos do Egito, com as suas maracutaias, fazem a mesma coisa. A Bíblia diz que Moisés, ele toca no rio Jordão e ele se torna em sangue. Os magos fazem a mesma coisa. Aí Deus, peraí. Deus manda outra praga, a praga das rãs. Manda a rã aí agora. Quero ver. Ei, Deus manda a praga dos piolhos. Imagina aquelas mulheres, tudo de cabelo bonitão, liso, chapinha piolenta. Imagina. Essa piolenta. Ei, isso é eu que acredito, irmão. Esse povo oriental gosta de abaixar a autoestima do seu próximo. Cabelinho ruim, né? Peraí. Lá vem piolho aí, ó, segura aí. Imagina as mulheres do Egito, tudo piolenta. Meu Deus. Até coçou a cabeça. Autoestima baixa, hebreia, sem nada. Olhava aquelas mulheres egípcias lindas, maravilhosas, bem vestidas. Piolenta. Agora tu tá sentindo na pele como é que eu me sinto aqui, né? Deus manda outras pragas. Praga dos gafanhotos. E lá vai praga. São 9. E Faraó não se rende.
Aí Deus, agora eu vou dar um checkmate. Agora vai vir a praga maior. Hoje é um dia de Páscoa. Diga comigo, Páscoa. Páscoa. Olha para o seu irmão, é Páscoa. É Páscoa. A praga, a última praga que Deus manda, é a praga da morte. Deus disse a Moisés: fala a Faraó que eu vou matar todos os primogênitos do Egito, desde o homem até o gado. Nada vai sobrar dos primogênitos. Faraó não acredita. Faraó não acredita. E a palavra Páscoa, dentro da conotação egípcia, quer dizer El Cortã, que quer dizer golpe, pancada final. Essa é a tradução na língua egípcia, no copta, referindo-se à morte que invadiu o Egito, dizendo assim: é o golpe final, é a morte. Esse é o significado da palavra Páscoa para os egípcios, transliterada para o hebraico, Persec, no hebraico, que quer dizer acima. Para os judeus, um significado importantíssimo. Para os judeus, uma bênção de Deus, significando o sangue nos umbrais. A Bíblia diz que o espírito de morte passava por cima das casas e não entrava, conotando-se a misericórdia de Deus com aquele povo. Glória a Deus. Aleluia. Páscoa é momento de reflexão. A vida do ser humano não é uma vida doce. Todo dia você levanta para trabalhar. Muitas vezes o emprego não é bom. Muitas vezes o teu patrão não é bom contigo. O salário não dá muitas vezes nem para o básico. Está entendendo? E mesmo assim você reflete: está dando, Jesus, para sobreviver? É a misericórdia de Deus. Aleluia. A misericórdia de Deus. Andamos e respiramos porque Deus é misericordioso. É verdade. Aleluia. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de mim e de você, meu irmão? Meu Deus, aleluia. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria deste povo? O que seria do povo judeu? Todos os primogênitos do Egito morreram. E agora sai Faraó. Faraó sai ao encontro de Moisés e diz a Moisés: Moisés, pega o teu povo e vai para o deserto. Moisés, pega o teu povo e sai para o deserto. Porém, Moisés, antes de sair, ele faz o ritual da Páscoa, saindo com o povo das terras do Egito. A Bíblia diz que Faraó fala a Moisés: Moisés, vai-te embora e abençoe a mim. Sabendo ele que não poderia mais contar com a mão dos seus deuses, pede a bênção de Moisés. O Deus Anubis, que é o Deus do Egito, é o Deus da ressurreição, não pôde ressuscitar o primogênito de Faraó, não pôde dar vida. Porém, o povo agora é liberto. Diga comigo: o povo é livre, é salvo, e liberto. A história continua. Já vou terminar, irmão. A Bíblia diz que os anos se passaram. Preste bem atenção nisso. Os anos se passaram. O povo atravessa o mar, vai para as terras do deserto, e ali nas terras do deserto ficam estáveis. Alguns dizem que eles não voltam no deserto, outros dizem que ele andou numa linha linear, mas não entraram na terra prometida. Porém, depois de Moisés
Levanta-se Josué. Josué agora rege o povo. Milagres acontecem. Imagens extraordinárias são feitas e construídas na própria visão do povo pelas mãos de Deus. Porém o povo cai novamente em rebeldia. O povo cai novamente em desobediência. Desse período, amados, até Jesus Cristo, o povo é um povo que anda em relevâncias de fé, em altos e baixos, em escalas tópicas e curtas, mínimas. Passa-se Josué, o povo clama um rei, com Samuel, levanta-se Saul, vem Davi, vem Salomão, vem Jeroboão, o povo é assolado com escorpião e ferro, e não se dá jeito. Levanta-se todos os profetas da Bíblia, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, levanta-se Abacuque, Naum, Sofonias, Zacarias, Malaquias. Abacuque se levanta dizendo: ei, Senhor, aviva o teu povo no final dos anos. E esse aviva de Abacuque, meu querido, não é Pentecoste não, não é reteté de Jesus não. Abacuque está dizendo: Senhor, bate neste povo, assola este povo com vara, porque este povo precisa aprender os teus caminhos. Levanta-se Ageu. Lembra-se do templo de Salomão? Uma glória. A Bíblia diz que não houve templo mais bonito do que o templo de Salomão. Foi um templo majestoso. Se existisse hoje, com certeza seria uma das 7 maravilhas do mundo. Mas a Bíblia diz que o templo caiu. Lá em Ageu, capítulo 2, Deus convoca o povo e diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ei, Deus habitou num templo de madeira. O segundo templo não era feito de tijolos, de ouro, de jaspe, de diamantes. Era feito de madeira. Tem muita gente que só acha que Deus habita em templos bonitos. Deus só habita na Assembleia de Deus do Samuel Ferreira. Eu vou falar, Jesus. Eu falo. Glória a É uma Deus, coisa que eu tenho aleluia. coragem, irmão. É, papai. Quando eu era traficante, irmão, metia a peça na casa dos outros, não tinha medo. Porque agora eu vou ter medo de falar de Jesus. Só acha que Deus está lá na Assembleia de Deus Belém, do pastor José Wellington. Só acha que Deus está na Assembleia de Deus Perus, do pastor Elias. Conheço todos esses homens. Deus habita em você, irmão. Está entendendo? Ah, mas aquele templo ali é de madeira. Não interessa. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus não leva em conta o templo da habitação. É verdade, aleluia. Ele só quer habitar. Deus não faz exceção de pessoas. Quando você acha que você é um templo de madeira, mas eu sou tão pequeno, é em você que Deus quer te habitar. É em você que Deus quer fazer morada. A história, irmão, é rica. E eu não vou entrar porque o tempo não espera. Mas eu vou dizer uma aqui para você do cristianismo primitivo. Havia uma irmã chamada Perpétua. Diga comigo, Perpétua. Quem era essa irmã? Essa irmã, ela fazia parte da igreja primitiva em Éfeso. A guerra e a perseguição agora começam a assolar as igrejas primitivas. Eles fogem, um grupo de cristãos fogem para Jerusalém, pastor Tiago. Irmã Perpétua está no meio. Porém, a mulher naquela época era desvalorizada. Diga comigo, desvalorizada. Era um templo de madeira. Não era um templo de
Salomão. Não era rico, não era de ouro, não era formoso, não era bonito. Está entendendo? E a história diz, irmão, que quando chega em Jerusalém, o Império Romano prende esse grupo de cristãos. Prendendo esse grupo de cristãos, levam a Roma para dentro do Coliseu para ser devorado por leões. Ei, olhe para mim aqui, ó. Olhe para cá. Leões. Imagina você bater de frente com um leão, irmão. Deus me livre. Está entendendo? Um grupo de aproximadamente 13 pessoas. Irmã Perpétua lá. Naquela época a mulher tem o cabelo longo. Era desonroso a mulher andar com o cabelo desamarrado. E no meio daquela confusão dentro do Coliseu, o leão pega um e devora. Leão pega outro e devora. Sobra 4 irmãos. Irmã Perpétua está lá. Os irmãos se rendem. Querem negar a Cristo. E Perpétua diz assim: frouxo, covardes. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus. Porventura não habita em vós o Espírito de Deus. Glória a Deus. A história diz que nesse momento o cabelo dela se desenrola. Com uma mão ela enrola o cabelo e segura, e com a outra ela toma a frente dos irmãos e vai de frente com o leão. Foi devorada sendo um templo de madeira, mas cheia da graça de Deus. Racaia sobre camango de fé. Ei, não importa o tamanho que você é, mas você é cheio da presença do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Segunda Guerra Mundial na Alemanha, uma cidade de Massachusetts. A história diz, chamada a irmã que não fala. Ela tinha problema, ela era muda, de nascença ela não falava. Porém os alemães invadem agora as terras de Massachusetts e vai atrás dos cristãos para massacrar. Eita, meu Deus. A história diz que tinha um grupo de 100 cristãos dentro de uma igreja. E essa irmã que não conseguia falar, ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela olha para os irmãos e diz: e agora o que é que nós vamos fazer? Vamos morrer. Ela não falava, ela era muda. A história diz que ela pega um tamborim e sai batendo no tamborim, tuf, 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 correndo na cidade. Sabe o que aconteceu? A história diz que aqueles homens se desviaram, foram atrás dela. Ela foi morta à espada, mas ela, cheia do Espírito de Deus, livrou 100 irmãos da morte. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, ele não mede tamanho, ele não tem pequenez. Um homem cheio da graça, é cheio de Deus, ele vai pelo próximo até a morte. Tem gente cheio do Espírito Santo aqui nessa vez. Jesus não mediu esforços para dar a sua vida por você. Glória a Deus. Vou pular um pouquinho a história e vou terminar agora. Depois do segundo templo, após Malaquias, entra-se um período chamado período obscuro. Um período de aproximadamente 400 anos. O primeiro cativeiro foi 430 anos no Egito. O segundo cativeiro em Babilônia, mais 400 anos. Deus já tinha falado a Abraão lá em Gênesis 15, 13 a 16. E o meu povo será cativo por 400 anos. Versículo 16. E será liberto na 4ª geração. Subentendido, uma geração de 100 anos. 400 anos agora no período obscuro sem Deus falar. Irmãos, eu quero te confessar uma coisa. Eu prefiro passar os restos dos anos da minha vida sofrendo
do que sem ouvir a voz do meu Pai. Foi o período que mais o povo de Israel foi perseguido. A Bíblia não relata, não temos essa história na Bíblia. Porém, a história diz, relatada por um judeu chamado Flávio José, que os cristãos que os homens daquela época, os judeus daquela época, eram homens valentes, eram homens guerreiros. Quando chegavam a eles e diziam assim: ei, teu Deus não fala? Eles diziam assim: o céu se calou, o céu se fechou. A expressão era essa: o céu está fechado. 400 anos sem Deus falar com o povo, pastor William. 400 anos sem ouvir uma palavrinha de Deus, através de reis, profetas e sacerdotes. Porém, o povo continuou acreditando. O povo continuou pelejando. O povo continuou lutando, porque tinha a certeza que mesmo no silêncio de Deus, Deus estava com o seu povo. Ei, aprenda aqui uma coisa: nós cristãos não somos movidos por sentimento. Ah, mas eu não estou sentindo Deus, Deus não está falando comigo. Eu vou fazer o que lá na Leão? Eu vou fazer o que lá naquela igreja? Deus não fala comigo. Ei, olha aqui, você não bebe de sentimento. Está entendendo? Você bebe por acreditar. Eu não estou sentindo Deus, mas eu acredito que Ele está comigo. Está entendendo? Tira essa coisa da sua cabeça de alguém te dizer: mas você não está sentindo Deus, você está na carne, está seco, ora mais, está sem óleo, o pote está vazio. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Eu não estou sentindo Deus, mas Ele está comigo. 400 anos e o céu se fechou. Diga para o teu irmão: o céu está fechado. O céu está fechado. Olhe para ele e diga de novo: o céu está fechado. O céu está fechado. O céu se fechou. A Bíblia diz que agora é anunciado pelos anjos, o nascimento de um menino, Jesus de Nazaré. E a mesma perseguição que houve com Moisés no genocídio, o diabo usa Herodes para mandar matar todas as crianças. Mas Deus livra Jesus, mandando ele para onde? Para o Egito. Ei, a fuga de Jesus é o Egito. Vou falar. Aleluia. Ele pode. Sim, papai. Aleluia. Ei, tira esse negócio da sua cabeça de que o mundo não tem nada para te oferecer. Tem sim. Glória a Deus. Aleluia. Deus te criou para viver nesse planeta. Deus te criou para viver nessa terra. Quando se fala de que o mundo não tem nada para oferecer, está dizendo dos deleites do pecado que é lá fora. Ah, eu não posso ir na praia. Quem foi que criou a praia? Foi Deus ou o diabo? Deus. Meu Deus, não é meu papai? Por que eu não posso ir na praia? Olha aí. Eu não posso jogar um futebol lá no campo, porque eu vou pôr um short aqui, eu vou mostrar assim. Ei, irmão, Páscoa, liberdade. Glória a Deus. O povo foi tirado do Egito. Olha para mim aqui. O povo foi tirado do Egito para ser livre. Eu vou lhe mostrar aqui na cruz de Cristo agora que essa liberdade, ela tem que ter alguns requisitos. Sim, papai. Ei, quantos aqui estudam faculdade? Levanta sua mão, faz assim. É na faculdade evangélica que você estuda? É? Presbiteriano é uma faculdade evangélica. A Mackenzie. É, né?
Eu vim da Metodista, irmão. Sei como é que é lá fora. A Metodista é uma faculdade evangélica. Você não estuda lá? Você não estuda na PUC, que é uma faculdade católica? Escola secular, evangélica. Mas mesmo assim você não é crente lá? Você está no mundo. O que manda não é o seu estereótipo. O que manda é a presença de Deus que está dentro de você. É que está dentro que vai refletir fora. Não é o que está fora que vai refletir lá dentro. Ei, Jesus foi para o Egito. Volta. Agora para ser batizado por João Batista. E a Bíblia diz assim, ó. Que João Batista, quando vê Jesus vindo lá, diz assim, ó. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que eu dizia, que tira o pecado do mundo. Mas o mundo tem a oferecer e agora ele tira o pecado do mundo. Como é que funciona isso? Aleluia, Deus. Se Jesus tira o pecado do mundo, por que eu não posso viver bem onde eu moro? Pastor Tiago, por que eu tenho medo de ser referência dentro da minha comunidade? Tem pessoas que reclamam. Escuta isso aqui. Tem pessoas que gemem lá fora dizendo: fulano era assim, rapaz, virou crente, não fala mais comigo. Nós nos afastamos do povo que outrora lá fora eram nossos amigos. Está entendendo? Como referência ao medo do mundo, ao medo do pecado. Isso não é santidade, é camisa de força. No dia que ela rasgar, meu irmão, você volta para lá de novo. A minha Bíblia diz que Jesus continuamente ele andava na mesa com os pecadores e publicanos. Ei, Jesus andava com pecadores e publicanos. Por que você tem medo de falar com aquele seu amigo que era seu amigo lá fora? Só porque você passa e vê ele dentro de um bar bebendo um copo de cerveja? Ah, se eu for lá, geladinha, eu não vou resistir. Então você não é liberto ainda. Ei, a Páscoa não entrou em você ainda. Está entendendo? Irmãos, vou ser sincero e termino aqui minha participação. Está na hora de mudarmos essa radicalidade evangélica. Está entendendo? Está na hora de mudarmos, de sermos referências como realmente somos. Ei, Jesus vem e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que João Batista batiza Jesus. Quando Jesus sai das águas, era João. E o céu se abriu. E desceu sobre ele o Espírito de Deus. Glória a Deus. De boa por fora. Mas o céu não estava fechado? O céu não estava fechado? Até aquele momento o céu estava fechado, mas João Batista está dizendo: agora há profeta na terra de Israel. O céu se abriu e Deus voltará a falar diretamente com o seu povo. Jesus é levado. Jesus é levado ao madeiro. Aleluia, Jesus. Jesus é levado ao Calvário. Jesus é levado ao Gólgota. Jesus é colocado na cruz. Olha isso. É pregado na cruz do Calvário. E a sua última oração é essa aqui: Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Sabe o que significa isso, meu amado? Que aquele homem indo para a cruz sem dever nada, até o último momento, ele ficou ao lado dos pecadores. Aleluia! Aleluia! Até o último instante, William,
Ele ficou do lado dos pecadores. É verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Até o ponto que um ladrão questiona dizendo: tu não és o Cristo? Tu não és o rei dos judeus? Meu Deus. Desce daí. Olha o interesse. Desce daí e tira-nos. Porque ele não disse só desce tudo aí e está tudo certo. Hã? E tira-nos. Aí o seu amigo, o seu companheiro, o repreende. E amigo é assim, irmão. Amigo é assim. As coisas estão ruins, né? Vamos morrer nós dois, mas tu está errado. Miserável, tipo certo. Meu Deus! Glória a Deus. Chama Jesus! É assim, irmão. Se você me ver no erro e não me corrigir, não seja meu amigo. Eu não quero sua amizade. Se você me ver indo para o inferno e não me estender a mão, passe longe de mim, irmão. Amigo é sincero. Glória a Deus! Amigo é verdadeiro. Amigo até na hora da morte, ele te corrige. Jesus olha e diz assim. O outro ladrão diz assim: nós estamos pagando pelo que fizemos, mas este homem nada fez. Reconhecendo a integridade da inocência de Jesus. Ei! Jesus morreu na cruz, meu irmão, por amor a você. Inocente, está entendendo? Sem dever nada. Sem dever nada. Ele foi à cruz por você. Está entendendo? Para levá-lo ao paraíso. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia a Deus. Eu disse que era um momento de reflexão. Eu quero dizer a você, meu irmão, a você, a história do cristianismo ela é real e verdadeira. Está entendendo? Muitas vezes você observa esse bando de crente doido, né? Eles pulam, roda, falam outras línguas, sapateia. Ei, isso é a presença do Eterno. Está entendendo? Jesus, Ele te ama. Deus poderoso! Jesus, Ele te dá a oportunidade de participar da Páscoa com Ele e de te fazer um homem livre, Glória a Deus. de fazer uma mulher livre, de ter liberdade em espírito. Está entendendo? Glória a Deus! Feche os teus olhos comigo. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Feche os teus olhos, meu irmão. Reflita aí.